Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Galindo, sou o criador da Central das Planilhas. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o MRP Explosão de Materiais, ok? Para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é MRP e essa explosão de materiais, a gente precisa fazer aqui uma pequena brincadeira aqui, né? Eu preciso entender o que é esse tal de MRP. Basicamente MRP, o Material Resource Planning, o inglês não é muito afiado, tá? Mas é eu saber com exatidão, ou pelo menos com uma precisão muito boa, o que eu preciso comprar e quando eu preciso comprar, né? De um determinado ou determinados materiais. Por exemplo, digamos que você tem uma lanchonete e nessa lanchonete você tem vários materiais, tá? Você tem ali vários lanches que você vende. Você tem um X-tudo, X-salada, X-bacon, X-calabresa. Para fazer um X-tudo, por exemplo, digamos que você precisa de hambúrguer, pão, queijo, presunto, tomate, alface, bacon, calabresa, embalagem e salsicha, né? X-salada, você precisa de hambúrguer, pão, queijo, presunto, tomate, alface, embalagem. X-bacon, basicamente tudo isso aqui e bacon. X-calabresa, tudo isso aqui e calabresa. E assim por diante. Você vai ter ali misto quente, você vai ter ali X-egg, entre outros lanches, tá? Quando você fala de gerenciar estoque e compras, eu vejo dois caminhos que você pode seguir, tá? Primeiro, se você tem dinheiro sobrando, né, que é uma coisa difícil no Brasil hoje, hein? Se você tem dinheiro sobrando e não está ali muito preocupado com desperdício ou com o dinheiro parado no estoque, o que você pode fazer? Enche o seu estoque, tá? Você compra materiais ali sem se preocupar com o amanhã, para não faltar mesmo. Você vai comprar, se você vende por dia, tá? 10 X-tudo, 15 X-salada, 18 X-bacon, 23 X-calabresa. Você pode fazer mais ou menos uma média de quanto você usa de hambúrguer, né? Por dia, por semana, por mês, e comprar muito a mais. Assim, se você tiver ali um excesso de demanda, de vendas, né? Ou algo nesse sentido, não vai faltar. Então você pode inchar o seu estoque. Enche ali o freezer de insumos. Porém, isso tem alguns riscos. Um deles é algum material vencer no estoque. Digamos que você vai lá e compra bastante queijo, né? Compra lá 5, 6, 10, 15 barras de mussarela. Essa mussarela, se ela ficar muito tempo no estoque, pode ser que ela vença e você tem que jogar fora, perder o dinheiro, né? Pode ser também que você tenha ali algum problema no seu estoque, né? Digamos que, não sei, choveu e inundou ali o seu estoque. E tudo que você tinha ali de embalagem você perdeu, né? E aí? Se você tivesse com o estoque baixo, teria perdido menos dinheiro. Mas está com o estoque alto, perde muito dinheiro, tá? Além do fato de que se você tem muito material em estoque, você tem dinheiro parado, tá? E isso é um problema, porque esse dinheiro você poderia estar investindo em outras áreas do seu negócio para poder ganhar mais dinheiro, né? Poder vender mais, né? Quando a gente fala aqui de uma lanchonete, é um pouco simples de você fazer esse cálculo, né? Não tem muitos materiais. Se a gente fosse pegar aqui, ó, a variedade de materiais, eu teria aqui 10 itens, né? 10 insumos. Mas e se você tivesse ali uma pizzaria? Ou se você tivesse ali uma embaladora de um produto? Ou uma fábrica que tem ali seus 100 SKUs? SKU é o produto acabado, tá? É o nome para produto acabado. Se você tivesse ali, por exemplo, 500 materiais, 500 insumos, embalagens para poder gerenciar, imagina gerenciar tudo isso. Se você for inchar o estoque de todos eles, você vai precisar de muita grana. Grandes fábricas aí, você está falando de ter ali 200, 500, 800 mil reais parados em estoque. Então o ideal é você ir para o segundo cenário. É você saber o que você precisa comprar e a hora certa de você comprar esses materiais, com as quantidades certas, tá? E aí entra o nosso MRP, o Material Resource Planning, que é o que? É você saber, com base na sua demanda, ou seja, com base na sua venda, o que você precisa comprar de cada material para atender ali aquela demanda, aquela venda. Seja na semana, no mês, no trimestre, bimestre, semestre, enfim, tá? Então,
Quando a gente olha esse cenário aqui, por exemplo, que eu tenho esses lanches aqui, cada x-tudo vai usar um hambúrguer, vai usar um pão, mas em queijo vai usar 0,05 kg de queijo, tá? Ou 50 gramas de queijo, por exemplo, tá? A mesma coisa presunto, tomate vai usar X quilos de tomate, tanto de alface e assim por diante. Como você faz para calcular tudo isso na unha? Aí já daria um pouco de trabalho. Isso que eu estou falando de uma lanchonete, que neste exemplo aqui teria apenas 10 insumos, né, para ser considerados. Mas vai ter muito mais na prática. Uma pizzaria vai ter muito mais ingredientes, né? Uma fábrica, muito mais. Então você pode fazer esse cálculo na unha, que eu acho que é um pouco difícil, ou você pode usar ali uma forma mais digital, informatizada, tá, de fazer esse cálculo. E aí você tem sistemas para que fazem isso, os famosos ERPs, tá? Geralmente o ERP, que é um sistema ali que controla, gerencia a empresa como um todo, desde a parte financeira até a parte de produção, ou algum sistema de estoque, que tem ali esse cálculo de MRV embutido. Só que o sistema, geralmente, ele é caro, tá? Ele é caro e você fica limitado ao computador que ele está instalado. Porém, você tem um segundo caso, que é a minha recomendação, que é a planilha de MRP, no caso da central das planilhas, tá? Este carinha aqui. Por quê? Quando você utiliza uma planilha, ela é universal. Então, praticamente, ela vai funcionar em qualquer computador que você precisar abrir ela. E não precisa ser um computador muito específico, tá? Ter ali requisitos mínimos para o sistema operacional, você vai abrir sua planilha, sem problema nenhum. Você precisar abrir no navegador ou no celular, você consegue também. Talvez você não consiga manusear com muita eficácia, igual seria no computador, mas você consegue pelo menos ver uma informação, tirar uma dúvida, ver um pedido, isso com certeza, tá? Além de que o investimento é muito barato, tá? Comprada no sistema. Uma vez que você comprou a planilha, ela é sua pro resto da vida. O sistema, geralmente você paga a assinatura, né? E aí é um pouco mais difícil. Não estou aqui desmerecendo o sistema que a gente tem no mercado hoje, de forma alguma. Eu acho que quando você tem um processo que é um pouco mais complexo, um pouco mais robusto, talvez seja necessário você ir para um sistema, tá? Mas, até lá, eu acho que a planilha MRP Excel da central das planilhas vai te atender muito bem. Se você manusear ela certinho, assim como eu manuseei e me ajudou muito por mais de 5 anos, tá? Na indústria alimentícia, ela vai ser uma mão na roda. Eu estou falando de uma empresa que eu trabalhei, hoje é multinacional, que era uma das maiores do Brasil no segmento de alimentos. E a gente usava uma planilha muito parecida com essa. Um pouco mais antiguinha, mais arcaica, mas o racional era muito parecido com esse aqui, tá? E eu estou falando para você, era uma empresa muito grande no Brasil. Uma empresa com mais de 5 mil funcionários. E a gente utilizava essa planilha para comprar ali, controlar ali a nossa produção e insumos, tá? Eu estou falando de mais de 500 insumos, para você ver que a planilha dava conta, tá? Então o cálculo ajuda para valer, não é só propaganda não, eu utilizei e recomendo, tá? Então quando você compra a planilha, através do site ali central das planilhas, aqui ó, você entrou, atualmente está na versão 2.2, tá com um valorzinho aqui super baixo, tá? Preço promocional. Você recebe este arquivo aqui. Então só para a gente poder entender, eu tenho aqui ao lado esquerdo os meus menus, tá? Onde eu tenho início, cadastro, especificações, estoque, pedido de clientes, fornecedores, custos, compras, cadastro de clientes, pedido de compras, explosão e ajuda, tá? E eu tenho essa carinha aqui na minha página inicial. Aqui eu consigo ver de cara os meus pedidos em atraso, tá? Os meus pedidos de compras programados, pedido de compras cancelados e pedidos de compras concluídos. Aqui embaixo tem algumas configurações, tá? Então essa planilha, ela traz ali uma visão de gerenciamento de estoque por 3 meses. E eu configuro aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 1 do 9 de 24 a 31 do 9 de 24. Opa, em setembro não tem 31 dias não. Ó, 31 do 10 de 24 e aqui 31 do 11 de 24. Opa. Eu sou péssimo para lembrar ali qual mês do ano tem 30 ou 31 dias, tá? Mas aqui eu configuro quais são os meses que eu quero ver. Digamos que eu estou em setembro, mudei para outubro, eu passo outubro para cá e aqui eu cadastro dezembro, tá? Assim por diante é bem simples.
Daqui a pouco vocês vão ver como que isso faz sentido, tá? Então quando você compra a planilha, você recebe ela, você atualiza aqui o período inicial que você vai visualizar, tá? Mês 1, mês 2, mês 3. E aqui o custo, tá? O que é esse custo aqui? Eu costumo deixar 6 meses, tá? Então deixa os últimos 6 meses ali do ano, que ele vai lá nos seus pedidos de compra e vai olhar o custo médio de aquisição de cada insumo para poder te trazer uma visão, tá? De composição de custo do seu produto acabado, do seu SKU. A gente vai ver daqui a pouquinho como que isso se reflete na prática, tá? Então aqui você faz a sua configuração e aí você vem para a parte de cadastro, onde você vai cadastrar os seus materiais. Aqui você cadastra insumos, produto acabado e embalagens, tá? Então, eu estou usando como exemplo aqui uma padaria, tá? Então essa padaria ela produz aqui, ó, deixa eu filtrar aqui produto acabado. Eu coloquei que ela produz aqui, ó, bolo de chocolate, doce de brigadeiro, bolo de cenoura e doce de beijinho, tá? E, claro, na prática vai usar muito mais materiais, tá? Mas só pra gente poder ver como exemplo. E eu cadastrei também aqui alguns insumos, como ovo, farinha de trigo, óleo, sal, açúcar e assim por diante. Eu vou cadastrar aqui, por exemplo, o chocolate granulado, porque eu uso granulado ali para fazer o bolo de chocolate, para fazer brigadeiro e assim por diante, tá? Seleciona a unidade de medida, coloca aqui o lead time. O que é o lead time? Lead time é o tempo que o seu fornecedor demora para te entregar o material a partir do momento que você compra ele. Quando você vai lá no Mercado Livre, por exemplo, comprar um produto, ele te fala assim, ó, se você comprar hoje, na segunda-feira, quarta-feira ele está na sua casa. Ou seja, o lead time é de 2 dias, né? Então aqui, esse lead time vai ser o tempo que seu fornecedor demora para entregar para você o material, ou o tempo que você precisa para ir até o mercado ou outro comércio comprar aquele material, tá? Eu vou colocar, por exemplo, que o granulado, o cara me entrega em 3 dias. Eu vou selecionar o que ele é, tá? Se ele é um insumo, embalagem ou produto acabado. Nesse caso ele é um insumo. Vou cadastrar aqui qual que é o pedido mínimo. Digamos que o pedido mínimo é 5 kg. Então o mínimo que o cara me vende é 5 kg, porque eu comprei atacado, né? E o meu estoque mínimo, vou colocar também que seja, sei lá, 6 kg. Tá? Preciso cadastrar mais produtos? É só vir aqui e colocar. Por exemplo, coco. Já cadastrei coco rolado. Vamos colocar coco em pedaços. Nem sei se existe, tá? Ele já preenche aqui automático, né? Cadastra as demais informações. E um ponto importante é que na planilha você vai ver vários pontos em que eu tenho esse campo em cinza, tá? Essas colunas em cinza. Se a coluna está em cinza, é porque possui uma fórmula, possui um campo automático, então você não pode apagar ou alterar esses campos, porque isso pode comprometer ali o uso da planilha, tá? Rafael, recebi a planilha e quero resetar ela, o que eu faço? Pode vir aqui e apagar, né? Apaga aqui esses caras, só dá um apago que está em cinza, e aí você vem aqui e cadastra seus materiais, tá? Começa do zero. Beleza. Cadastrei aqui o meu material no cadastro. E agora eu vou incluir ele na especificação. O que é especificação? Basicamente é ali o começo da receita do seu produto, tá? Do seu produto acabado. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas especificações cadastradas. Eu vou selecionar aqui, ó, o bolo de chocolate. Ó, o bolo de chocolate. Então, para que eu produza o bolo de chocolate, cujo código aqui é o 11, né? Ó, se pegar aqui o 11, ó, bolo de chocolate, tá? Para produzir o bolo de chocolate, eu uso esses caras aqui, ó: ovo, trigo, óleo, sal, açúcar, chocolate em pó, fermento, creme de leite, leite, manteiga, chocolate em pó, ó, repetir aqui, né, sem querer, açúcar, embalagem de bolo e etiqueta. Aqui é só um exemplo, tá? Mas eu uso esses caras aqui nessas quantidades aqui. E aqui eu coloquei até um percentual de perda para eles. Assim a gente consegue saber ali, precisar um pouco mais ali o meu consumo. Eu vou vir aqui, ó, vou cadastrar de novo, ó. Cadastrar o brigadeiro. Brigadeiro é o código 24. Deixa eu ver aqui, ó. Código 24. Vou colocar aqui, ó, 24. Chocolate granulado. Perdão, falei brigadeiro, mas é porque eu tenho o costume de chamar granulado de brigadeiro. Sei lá, da minha região. Então eu vou colocar aqui consumo nominal. Preste muita atenção à unidade de medida. Como o chocolate granulado está em quilo, então eu tenho que colocar em quilo. Digamos que para cada bolo de chocolate que produza, eu uso
sei lá, 5 quilos, que seria ali o equivalente ali a 50 gramas, tá? Então eu ponho 0,05. Digamos que eu tenho 15% de perda. Por quê? Porque é granulado. Uma vez que eu jogo ali em cima, ele cai um pouco para fora, né? Então eu tenho essa perda aqui. O que dá em cinza, ele calculou automático, tá? Então não preciso mexer nessa tabela em cinza. É tudo cálculo automático. Beleza. Cadastrei aqui nos materiais, cadastrei especificações. Eu posso navegar por aqui, ó. Ou posso vir clicando por aqui também, tá? Fica ali a critério de vocês. Agora eu vou vir aqui e vou cadastrar meu estoque. Cadastrar não, tá? Informar quanto que eu tenho de estoque desse material. Vou colocar 24 aqui, ó, granulado. Digamos que em estoque eu tenho 3,87 quilos. Tá? Eu tenho uma embalagem ali que eu abri e tá ali pela metade, por exemplo, tá? Sempre que vocês forem atualizar a planilha, por que eu falo atualizar? Essa planilha, como que eu faço? Eu costumo trabalhar por mês. Por isso que eu tenho aqui mês 1, mês 2 e mês 3. Então, na prática, uma ou duas vezes no mês, eu vou olhar essa planilha e vou atualizar meu estoque, vou atualizar meus pedidos de compra, meus pedidos de venda, para ver se o que eu tenho no estoque ele atende a minha demanda ou não, tá? Então, precisou atualizar o estoque, você vem aqui, altera aqui o dia que você viu o estoque e você altera ali as quantidades, tá? Isso para todos os materiais. É importante que esse estoque ele esteja exato, tá? O seu estoque físico ele esteja condizente com o digital. Então eu recomendo, conte o estoque na prática, tá? Na íntegra, e coloque aqui o estoque físico. Feito isso, eu vou vir aqui em pedidos e vou cadastrar o que eu estou vendendo desses materiais, ou qual que é a minha pretensão de vendas. Por exemplo, digamos que o bolo de chocolate, ó, eu vendi aqui para o mês de setembro, até o dia 15 de setembro, eu tenho que entregar 100 unidades, tá? A R$ 25,90 cada unidade, tá? A R$ 25,90 cada unidade. E aqui eu posso cadastrar também qual que é o meu cliente, tá? Eu posso vir aqui e cadastrar inclusive aqui, ó. Eu posso estender e colocar mais informações se necessário, tá? Fica a seu critério. A planilha tem o código aberto, tá? Então vem aqui, cadastra aqui o meu cliente, tá? Coloca aqui o status do pedido, se ele é planejado ou não, tá? Nesse caso é planejado. Importante, tá? Sempre coloque ele como planejado no começo. Se você recebeu, perdão, se você vendeu e entregou, concluiu a produção, coloca como concluído, tá? Então planejado. Ele já puxa aqui qual que é o meu custo de produção deste cara para os materiais, tá? Só para ter uma visão rápida. De materiais eu gasto R$ 6,02 e eu estou vendendo aqui a R$ 25,90. Então eu tenho aqui alguns custos para considerar, né? Meus custos diretos e indiretos, aluguéis, combustíveis, prolabor, mão de obra, entre outros, tá? Mas você vai ter uma base para você entender se você está muito fora aqui do seu custo de venda. Esse custo aqui ele vai atualizar, tá? Ele vai mudar um pouquinho daqui a pouco. Mas vamos lá. Uma vez que eu cadastrei aqui os meus pedidos, as minhas demandas, tá? Que eu tenho que produzir, eu já posso vir aqui em explosão e já teria uma visão do meu estoque. Eu vou cadastrar aqui o brigadeiro que eu não tinha cadastrado, né? Ó, ele já puxou pra gente, ó. Em cinza, lembrando, não preciso mexer nada, tá? Então ele puxou aqui o chocolate granulado. Mais uma vez, né? Falei brigadeiro. O chocolate granulado, eu tenho aqui, ó, 3,87 kg no estoque de 15/9, né? O meu lead time é 3 dias e o meu estoque mínimo é 6 kg. Ele fala que no mês de setembro eu vou usar 9 kg, 9,32, que vai faltar 5 kg. Como que ele sabe que eu vou usar 9 kg e vai faltar 5? Porque basicamente ele enxerga aqui os meus pedidos de venda, tá? As minhas demandas, e calcula quanto que eu vou usar de cada material com base na especificação. Simples assim. Basicamente isso é o MRP, tá? Só que aqui ele faz de uma forma automática, tá? Então ele fala que vai faltar 5 quilos para minha produção de setembro. Ou seja, eu preciso comprar 5 quilos, né? Pelo menos isso aqui para não faltar. Como que eu faço? Eu venho aqui em compras e cadastro aqui, ó, 24, né? Que é o granulado. Digamos que eu quero receber no dia 5/9, eu quero receber aqui 6 quilos, tá? De chocolate granulado. E vai custar aqui R$ 7,80, por exemplo, tá? 7,80.
ele vai sair nesse valor aqui, tá? Ó, vou colocar aqui como programado, tá? Então eu programei 6 kg de chocolate granulado para a gente receber. Se eu vir aqui agora de novo na explosão, vocês podem notar que apareceu aqui, ó, no mês de setembro, 6 kg para chegar. Ou seja, vai sobrar aqui 500 gramas no estoque. É muito pouco, tá? Mas só para vocês verem um exemplo aqui, um caso. Lembra que eu cadastrei o estoque mínimo, que era... Perdão. Lembra que eu cadastrei o estoque mínimo, que era 6 kg? Tá? Então, o meu estoque aqui, o que eu vou fechar o mês, ele está abaixo do meu estoque mínimo. Por isso ele fica em amarelo. Se ele está em verde, porque vai sobrar acima do meu estoque mínimo. Se ele está em amarelo, é porque ele está ali ou igual ou menor que o meu estoque mínimo. E se ele está em vermelho, é porque vai faltar. Então ele fala que vai sobrar 500 gramas. E no mês seguinte, que é o mês de outubro, eu vou começar o mês com 500 gramas. Vou usar 2 kg, 2,7 kg no mês de outubro. Não tenho nada programado de compra e vai faltar 1,52 kg. Então eu vou lá de novo ali em compras. Ó. Eu vou de novo em compras, vou cadastrar aqui mais uma compra do brigadeiro. Vou colocar aqui, ó, que eu quero receber no dia 20 do 9, 25 do 9, por exemplo, tá? Finalzinho do mês. Quero receber mais 6 kg de brigadeiro. Também é 7,80. Ó. 7,80. Vou colocar como programado. Vou lá em explosão. E eu vou ver aqui. Aqui no mês de setembro apareceu aqui, ó, aqueles 5 kg. Agora é 12. Vai sobrar 6 kg no mês de setembro. Eu vou iniciar outubro com 6 kg, né? E eu vou fechar o mês de outubro com 4,49 kg no estoque. Vou começar novembro com esse cara que sobrou aqui, né? Com 4,49 kg. Vou usar 2,88 kg. E vai me sobrar, eu vou fechar o mês com 1,61 kg. Viu como eu faço planejar aqui as compras? Eu consigo saber com exatidão o que eu preciso comprar e quando. Esse pedido aqui, ó, de compra, eu poderia até jogar no começo de outubro, 1/10, por exemplo, ó. Ele saiu aqui, ó, de setembro e foi para outubro, ó. E aí, com base nos meus pedidos, eu vou lá, pedidos, aonde que eu uso brigadeiro? No bolo de chocolate. Ó, bolo de chocolate. Então, ó, no mês de outubro, por exemplo, ó, vamos pegar aqui outubro. Ó, eu tenho só um pedido pro dia 5/10, tá? Então dá tempo eu comprar para chegar no dia 1/10? Se faz sentido para você, pro seu negócio, você compra nessa data aqui e você vai garantir que não vai faltar pro seu estoque. Entendeu? Você faz isso para todos os materiais. Todos os materiais. E aí você fica muito mais fácil você fazer a gestão de compras desses insumos, dessas embalagens. Fica muito mais prático, você sabe com exatidão o que você vai precisar e quando você vai precisar. Um detalhe interessante da planilha é que quando você coloca aqui o pedido de compra, você pode gerar um pedido, tá? Para esse cara, para mandar para o seu fornecedor, tá? Esse é o pedido. Você atualiza aqui qual que é o pedido, para você ter uma rastreabilidade depois. Seleciona aqui quem que é o fornecedor. Então vou colocar aqui, ó, soluções industriais, por exemplo. Eu posso cadastrar também esse fornecedor, tá? Aqui clicando em fornecedores. Você pode incluir mais informações se necessário, tá? Então você vem aqui, cadastra o fornecedor, seleciona ele, ele já puxa aqui automático, tá, os dados do fornecedor. E aí você vem aqui e coloca só o código dos itens do seu pedido. Então eu estou comprando granulado, aqui ó, ID 5 e 6. Vou colocar aqui ó, 5 e 6. Ele já puxou para mim aqui ó, os materiais e as datas que eu quero receber. Digamos que esse cara aqui, ele também me forneça o trigo, tá? Cadê o trigo? Tá aqui ó, trigo, ó. 2 pedidos de trigo. 2 e 4. Vou vir aqui, ó, colocar 2, 4. Você pode colocar aqui o frete, se tiver frete, tá? Atualiza aqui a forma de pagamento, se necessário, tá? Os dados da sua empresa. Isso que você faz uma vez só praticamente, tá? A data de emissão ele puxa automático. E você já tem seu pedido de compra. Pode dar um Ctrl P aqui para salvar em PDF ou imprimir. E você manda ali para o seu cliente, tá? Perdão, pro seu fornecedor. Ele vai saber o que ele precisa de fornecer em quais datas, tá? Claro, você vem aqui e atualiza, tá? Tira esse ícone daqui, põe o logo da sua empresa e assim você vai ter um pedido de compra personalizado e automático também, tá? Então beleza, atualizei minha explosão, né? Vi certinho, cadastrei os demais itens aqui, cadastrei compras e eu tenho uma nova funcionalidade, até indicado pelo cliente nosso, Cláudio, tá? Grande abraço aí pro Cláudio e deixa essa possibilidade, tá? Se vocês
tiverem uma sugestão, uma ideia para poder melhorar a planilha, para poder atender uma necessidade específica de vocês, fala comigo. Deixa um comentário aí no vídeo, tá? Ou entre em contato aqui pela central das planilhas, pode vir aqui em contato, tá? Me manda aqui uma mensagem e a gente conversa, a gente atualiza aqui a planilha para ficar da melhor forma possível para vocês. Ou até também elaborar uma outra planilha se necessário, tá? Então, o Cláudio sugeriu pra gente aqui uma aba de custo. Por quê? Faz muito sentido, né? Eu cadastro aqui os pedidos, eu sei a quanto estou vendendo e sei também quanto me custa os materiais, porque eu estou cadastrando aqui as minhas compras de materiais, tá? Então meu custo faz muito sentido, tá? Eu ter essa aba de custo aqui. Como que eu faço para atualizar? Primeiro, ela é uma tabela dinâmica, tá? Então você pode vir aqui na tabela, incluir mais campos, reduzir, tá? Você pode aqui brincar da forma que você quiser, tá? Brincar no bom sentido, tá? Você pode manusear, manipular da forma que você achar necessário, tá? Só lembre-se que toda vez que você cadastrar um item novo, ou na especificação ou no cadastro, vem aqui na tabela dinâmica, clica com o botão direito e clica aqui, ó, em atualizar, para ele poder puxar tudo pra gente, tá? Tudo que ele utiliza ali. Uma vez feito isso, eu posso vir aqui, ó, selecionar aqui o meu material. Deixa eu atualizar certinho. Posso selecionar meu material aqui, ó, bolo de chocolate. E ele vai puxar tudo que ele utiliza desse bolo de chocolate. Vai estar aqui, ó, açúcar, chocolate em pó, granulado, leite, Aqui as quantidades que utiliza, os percentuais e o custo de cada material. Dando aqui 6,47. Mas Rafa, por que tem uns caras aqui que tá zerado? Leite condensado, embalagem para bolo tá zerado. Porque eu não cadastrei pedido de compra para eles. Se eu vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, a embalagem de bolo, por exemplo, ó, cadê, ó? Embalagem de bolo. Qual que é o código dela, ó? Embalagem de bolo, é o código 14. Vou colocar aqui, ó, 14. Embalagem de bolo. Quero receber aqui no cliente 9. Quero receber 250 unidades. Vou colocar a unidade de 50 centavos. Vou colocar aqui, ó, programado. Só um ponto, tá? Eu tô copiando aqui a fórmula porque eu apaguei aqui de uma forma errada, tá? Um pouco antes de gravar o vídeo. Mas isso aqui ele é automático, ó. Você não precisa cadastrar, ficar copiando essa fórmula, né? Não, tá? Já é automático. Então, uma vez que eu cadastrei aqui esse bolo, se eu vir aqui agora em custo, ó, embalagem de bolo, vou atualizar ele aqui pra gente, ó. Ele passou a puxar pra gente. Mas Rafa, se a embalagem custa 50 centavos, né, e cada bolo usa uma, por que ele está 51 centavos aqui? Porque lá na minha especificação, em embalagem para bolo, eu coloquei que ela tem 1% de perda. Então ele vai calcular o meu consumo unitário mais 1% de perda. Por isso que deu 51 centavos. Tá? Legal, né? Então aqui em custo tem essa visão de custo. E aí você tem aqui, você sabe com exatidão o que você usa de cada material com o valor para produzir o seu produto acabado, o seu SKU, né? E você inclui aqui depois o seu custo de mão de obra, custo com aluguéis, né? As demais despesas indiretas e diretas, e você vai ter ali uma precisão muito boa no seu custo. Perfeito? É isso, pessoal. Essa é a nossa planilha, tá? De MRP para Excel. Qualquer dúvida também, você pode vir aqui e ajuda. Aqui tem um passo a passo de como atualizar a planilha, de como manusear a planilha, tá? Você pode também entrar em contato comigo, clicando aqui em contato, tá? Me mandando um e-mail ou também comentando aí no vídeo. Beleza? Espero que ela ajude muito vocês, assim como também me ajudou bastante, tá? Por anos que eu trabalhei com essa planilha, com esse método, e espero que seja muito satisfatório e, como eu falei, tá? Ajude muito vocês nessa jornada. Beleza? Forte abraço, até mais!